A riqueza começa na sua mente. Eles vão tentar te dizer que é sobre dinheiro, que é sobre sorte, que é sobre conexões, sobre diplomas, sobre nascer no lugar certo, com o nome certo, no tempo certo. Mas a verdade nua, crua e imutável, é que a riqueza começa na sua mente. E enquanto você não entender isso, continuará correndo em círculos, buscando fora o que só pode ser construído por dentro. Toda fortuna visível é apenas a sombra projetada por uma mentalidade invisível. Toda conquista externa é a consequência de uma decisão interna, tomada silenciosamente, no escuro, quando ninguém aplaudia, quando ninguém acreditava, exceto aquele que ousou acreditar em si mesmo. Você não está quebrado, você está condicionado. Condicionado a duvidar, a temer, a esperar permissão, a acreditar que grandeza é uma loteria que poucos ganham. Mas não é. Grandeza é um estado mental. É um sistema de crenças inabalável. É um fogo interior que se recusa a apagar, mesmo quando tudo ao redor parece querer sufocá-lo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de acender a lâmpada, mas ele não via falhas, ele via progresso, porque sua mente já estava iluminada muito antes de sua invenção tocar o mundo. Henry Ford não perguntou se era possível, ele decidiu que seria. Criou um império antes mesmo de saber como fabricá-lo, porque já o via dentro de si, com uma clareza que nenhum obstáculo poderia apagar. Essa é a diferença. Não é quem tem mais. É quem vê mais, antes que o mundo veja. É quem enxerga riqueza onde outros veem limitação. O milionário e o medíocre vivem no mesmo mundo, com o mesmo número de horas por dia, respirando o mesmo ar. A diferença? A programação mental. O código invisível que roda no fundo da consciência, dizendo eu posso ou eu não nasci para isso. Você foi treinado para pensar pequeno. E o pior? Você acredita que pensar pequeno é humildade. Não é. Pensar pequeno é um insulto à inteligência que você recebeu, à força que habita em você, à capacidade divina de moldar sua realidade. Toda vez que você pensa, isso não é para mim, você está declarando falência mental. Está assinando um contrato com a escassez. Mas a escassez não é o padrão natural da mente humana. Ela é um vírus mental, implantado por sistemas, por medos herdados, por vozes que nunca venceram nada, mas se sentem no direito de te aconselhar sobre tudo. Você quer riqueza? Então pare de pensar como alguém que precisa de permissão para vencer. Porque riqueza começa com identidade, com a decisão inegociável de ser alguém que vence. Antes de qualquer real na conta, antes de qualquer negócio funcionar, antes de qualquer aplauso, vem a convicção. Vem o estado mental de sucesso. E esse estado não depende do mundo te aceitar. Depende de você rejeitar o velho eu. Aquele que se sabota, que procrastina, que duvida, que diz um dia eu mudo, mas nunca faz. Esse eu precisa morrer. Agora. Você já se perguntou por que alguns parecem atrair oportunidades como se o universo conspirasse a favor? Não é mágica. É frequência. Eles se colocam na sintonia da abundância. Pensam como vencedores, falam como vencedores, agem como vencedores, até que o mundo não tem escolha a não ser reconhecer isso. A mente comanda, o mundo obedece. Você precisa reprogramar sua mente como quem reescreve o destino. E isso começa com o que você permite entrar, as vozes que você ouve, os conteúdos que você consome, as conversas que você repete, a energia que você aceita. Você está rodeado por um mundo que se alimenta da sua mediocridade, porque quanto mais você se diminui, mais o sistema lucra. Mas você não nasceu para ser parte de uma engrenagem. Você nasceu para construir máquinas, não para ser uma. E essa construção começa aqui, no pensamento. Porque o pensamento é o primeiro tijolo de qualquer império. Tudo o que você vê à sua volta, absolutamente tudo, começou como um pensamento na mente de alguém. Uma ideia, uma faísca, um e se, que não foi ignorado. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Riram dele, ignoraram, tentaram esmagar a visão, mas ele via castelos onde os outros viam dívidas. E não importava quantas portas se fechassem, quantos bancos dissessem não, quantas falências ele enfrentasse, ele acreditava mais na própria visão do que no julgamento dos outros. Isso é riqueza mental. E você? Você acredita o suficiente para continuar mesmo sem resultados? Você é movido por números ou por propósito? Porque o dinheiro é consequência,
mas a mentalidade é a causa. Se você ajustar a causa, a consequência será inevitável. Você tem que decidir que vai ser rico, não só financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Rico em visão, rico em coragem, rico em disciplina. Porque a verdadeira riqueza é um estilo de ser, não um saldo bancário. Há quem diga que isso é ilusão, que nem todos podem vencer. E essas são as mesmas pessoas que nunca tentaram de verdade, que desistiram antes de lutar, que chamam de sorte aquilo que é, na verdade, resultado de anos de sacrifício invisível. Não aceite os limites mentais dos outros como seus. Eles não pagam o preço das suas decisões. Só você paga. E se vai pagar de qualquer forma, que seja pelo preço do crescimento, não pelo custo do arrependimento. Você não precisa saber tudo agora. Você só precisa começar a pensar como quem já chegou lá. Andar como quem sabe aonde vai. Falar como quem carrega uma missão. Porque quando você muda seu pensamento, seu mundo começa a se curvar diante da sua nova frequência. A dúvida enfraquece, a crença fortalece, e você tem o poder de escolher em qual lado viver. Você foi condicionado a temer o fracasso como se ele fosse o fim. Mas fracasso não é o oposto do sucesso, ele é o caminho. Toda mente rica entende isso. Toda pessoa verdadeiramente bem-sucedida coleciona cicatrizes invisíveis que contam histórias de tentativas, quedas e renascimentos. Você quer vencer? Então se apaixone pelo processo, não apenas pelo resultado. A mentalidade de riqueza é forjada no silêncio, nos momentos em que ninguém está olhando. Quando você acorda mais cedo enquanto o mundo ainda dorme. Quando você diz não à distração e sim ao crescimento. Quando você lê enquanto outros perdem tempo. Quando você age com intenção, mesmo sem garantias. É aí que se cria o imbatível, no invisível, no intangível, no que os outros ignoram. A mente pobre quer provas antes de acreditar. A mente rica acredita até que as provas apareçam, porque ela não precisa de permissão para agir. Ela age como se já fosse inevitável. Isso não é arrogância, é fé aplicada. É coragem em movimento. É o tipo de mentalidade que fez Lincoln se levantar, mesmo depois de fracassar em 8 eleições, antes de se tornar o presidente que redefiniu uma nação. Você pensa que a dúvida é normal, e ela até pode ser, mas normal não é o mesmo que aceitável. A dúvida pode visitar sua mente, mas jamais pode residir nela, porque ela consome, paralisa, enfraquece. Já a decisão clareia tudo. Quando você decide ser imparável, o mundo começa a reagir como se você fosse. Você não tem ideia da força que carrega porque ainda está tentando agradar o mundo ao invés de liderá-lo. Mas líderes não são aceitos, são desafiados, rejeitados, atacados. E mesmo assim continuam, porque sabem que o preço da autenticidade é alto, mas o custo da conformidade é fatal. Você nasceu com uma mente capaz de criar mundos, de imaginar futuros, de desafiar probabilidades. O problema é que você está usando essa mente para justificar por que ainda não começou, usando a imaginação para prever tragédias ao invés de visualizar vitórias. Você já visualizou sua vida ideal com clareza inegociável? Já fechou os olhos e viu, sentiu, ouviu, experimentou com todos os sentidos o futuro que deseja? Porque é isso que os visionários fazem. Eles vivem no futuro antes que ele exista. Eles sentem o sucesso antes que ele chegue. Eles experimentam a vitória antes de tocá-la. A mente pobre espera para crer. A mente rica crê até ver. E é essa diferença que separa os que assistem à história sendo feita dos que fazem a história. Você precisa clareza. Clareza sobre quem você quer ser. Clareza sobre o tipo de vida que não está mais disposto a tolerar. Clareza sobre o que te move, sobre o que te chama, sobre o que não te deixa dormir à noite, porque sua alma sabe que você está jogando pequeno demais. A riqueza começa quando você define com exatidão o que significa vencer para você. Não para seus pais, não para seus amigos, não para o Instagram, para você. Porque sem essa clareza, você será arrastado por qualquer vento, será manipulado por qualquer tendência, será vítima de qualquer comparação. Mas quando você define com força o que quer, o que tolera e o que não aceita mais, então você se torna inabalável. Andrew Carnegie, que construiu um dos maiores impérios industriais da história, dizia que uma das maiores causas de fracasso é a falta de clareza de propósito. E Hill, seu discípulo, ecoou isso com firmeza.
Sucesso requer um objetivo definido, um desejo ardente, um foco imperturbável. Sem isso, a mente se dispersa. E uma mente dispersa é uma mente fraca. Mas clareza por si só não basta. Ela precisa de fogo, de convicção, de emoção. Porque o cérebro humano não age apenas pela lógica, ele age pelo impacto emocional. Se você quiser mudar de vida, precisará criar dentro de si um estado emocional tão forte que se torne impossível permanecer onde está. Você precisa sentir no fundo do peito que continuar igual dói mais do que mudar. E esse ponto de ruptura, esse momento de insatisfação sagrada, é o que acende o motor da transformação. Quando você diz: chega, eu não aceito mais isso, eu nasci para mais. E você nasceu para crescer, para expandir, para evoluir. A riqueza é apenas uma extensão externa de um espírito que se recusa a ser mediano. Você foi criado para impactar, para deixar um legado. E o legado não é sobre fama, é sobre contribuição. É sobre construir algo que continue ecoando mesmo depois que você se for. Mas tudo isso começa dentro, com uma simples, poderosa, inegociável decisão: eu vou me tornar quem eu fui destinado a ser. Não amanhã, não depois que tudo estiver certo. Agora, porque agora é tudo o que você tem, e é o suficiente. Se sua mente estiver alinhada, disciplinada e faminta, o mundo será forçado a se ajustar à sua visão. O tempo da dúvida acabou. O tempo de esperar acabou. O tempo de reagir acabou. Agora é tempo de construir, de se levantar, de decidir, porque o mundo não dá espaço para quem pede. Ele cede para quem exige com convicção, com ação, com uma mentalidade inquebrantável. Não importa onde você esteja, não importa quanto falte, não importa quantas vezes você já caiu. O que importa é que você tem o poder mais raro de todos, a capacidade de mudar sua mente, e com ela, seu destino. Você quer mudar de vida? Então mude a forma como você fala consigo mesmo. Porque a voz mais poderosa do universo não é a que grita lá fora, é a que sussurra dentro da sua cabeça, quando ninguém mais está ouvindo. Essa voz pode te levantar ou te destruir, e a escolha de qual delas você vai alimentar é sua. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se sua mente estiver cheia de autossabotagem, medo e insegurança, essa ideia morrerá antes de nascer. Por outro lado, mesmo que tudo esteja contra você, se a sua mente estiver firme, disciplinada e focada, você vai avançar, mesmo com as mãos vazias. Porque o que te move não é o que você tem, é quem você decide ser. Você conhece alguém brilhante que nunca saiu do lugar? Alguém com talento, com potencial, com dons evidentes, mas que continua preso em um ciclo de autonegação e desculpas? É porque a riqueza não responde ao talento. Ela responde à coragem, ao posicionamento, à mentalidade de dono, à energia de quem diz: se for para acontecer, será por minha causa. Não há força mais perigosa do que uma mente decidida. Uma mente que parou de terceirizar culpa, de apontar dedos, de buscar justificativas. Essa mente se torna uma força criadora. Ela se recusa a aceitar o rótulo que a vida tentou impor. Ela quebra ciclos. Ela desafia estatísticas. Ela reescreve a história da própria linhagem. Você acha que sucesso é sobre ter uma vida perfeita, mas sucesso real é sobre quem você se torna no processo. É sobre se transformar em alguém que, mesmo sangrando, mesmo cansado, continua plantando sementes de futuro. É sobre acordar todo dia e reafirmar, com ação, o tipo de realidade que você se recusa a viver. A maioria nunca chega lá porque está sempre esperando sentir motivação. Mas quem constrói riqueza de verdade não age por motivação, age por disciplina. Motivação é um visitante, disciplina é um residente, um compromisso sagrado com o seu destino. Steve Jobs dizia que as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que o fazem. Mas essa loucura não é irracionalidade, é fé obstinada, é olhar para o impossível e dizer: eu vou tentar assim mesmo. É cair e levantar como se a queda não tivesse acontecido, porque dentro da mente do visionário a queda nunca foi o fim, foi apenas parte da construção. Você acha que Elon Musk construiu impérios porque teve ideias geniais? Não. Milhares têm ideias geniais. Ele construiu porque decidiu que iria até o fim. E quando tudo desmoronava,
Quando falências batiam à porta, quando os especialistas zombavam, ele persistia. Por quê? Porque sua mente já morava no futuro que ele via. E quando sua mente está no futuro, você atravessa o presente com a força de quem já venceu. Você precisa parar de brincar com seus sonhos. Precisa parar de dar metade de si para aquilo que exige tudo de você. O mundo não recompensa intenção, recompensa execução. E quem executa com fome, com disciplina, com consistência, inevitavelmente colhe. A mente que deseja, mas não age, vive no inferno da frustração. Mas a mente que decide, que foca, que prioriza, essa mente vence, não por sorte, mas por construção, pedra por pedra, escolha por escolha, renúncia por renúncia, até que o que era invisível se torne inegável. Você foi ensinado a evitar o desconforto, mas o desconforto é o solo onde a verdadeira transformação germina, é onde sua mente se fortalece, onde você aprende o que realmente importa, onde você encontra a si mesmo, despido de distrações, de mentiras, de máscaras. É no desconforto que nasce o imbatível. Você quer uma vida extraordinária, mas está vivendo com hábitos ordinários. Quer liberdade, mas não tem rotina. Quer impacto, mas não estuda. Quer poder, mas não treina. E enquanto sua mente for inconsistente, sua realidade será instável. A riqueza começa na sua mente, mas exige ação constante para se tornar real. Não há atalho, não há segredo escondido, só há o caminho. E esse caminho é pavimentado por decisões diárias, por microvitórias, por pequenos atos de grandeza que ninguém vê, mas que, somados, constroem impérios. Você não precisa de mais um curso, de mais uma técnica, de mais uma inspiração momentânea. Você precisa de uma decisão definitiva, de um chega que ecoe pelos ossos, de um agora vai que não aceita desculpas, de um eu sou o único responsável por onde estou, e também serei pelo lugar para onde vou. Você quer saber qual é o verdadeiro segredo dos bem-sucedidos? Eles agem como se fosse impossível falhar. E mesmo quando falham, continuam agindo. Porque para a mente rica, fracasso é informação, é feedback, é ajuste de rota, nunca é sentença. Enquanto os fracos buscam validação, os fortes constroem convicção. E convicção nasce da repetição, da prática, do movimento, de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a vontade não vem, mesmo quando tudo parece estar contra. Você não nasceu para ser mais um, e sabe disso. Sente isso. Lá no fundo existe uma voz que sussurra: você foi feito para mais. Essa voz é seu verdadeiro eu, tentando se libertar da mediocridade que o mundo te ensinou a aceitar. A partir de hoje, toda decisão que você tomar deve responder a uma pergunta simples: isso me aproxima ou me afasta da minha missão? Se afasta, corte. Se aproxima, intensifique. Porque o tempo é curto demais para distrações e precioso demais para desperdiçar em ciclos que só te mantêm preso. Você não é vítima, você é criador. E se sua mente estiver firme, disciplinada, focada, nada, absolutamente nada, pode impedir o inevitável. Você não precisa da aprovação de ninguém para começar a viver o seu propósito. Não precisa que os outros entendam, acreditem ou acompanhem, porque grandes visões nascem no silêncio, e no início, elas soam como loucura para todos, menos para aquele que as carrega no peito. Você quer saber por que a maioria nunca alcança a verdadeira riqueza? Porque vive reagindo à vida, ao invés de impor uma direção. Vive esperando a maré mudar, sem perceber que sempre teve o poder de remar, mesmo contra a corrente. E a verdade é que a corrente só vence aqueles que esqueceram quem são. Você já olhou ao redor e viu pessoas com menos inteligência, menos talento, menos oportunidade e mesmo assim vencendo? Isso não é sorte, é consistência, é coragem. É uma mente que se recusou a aceitar o realista e escolheu viver no visionário. Porque a vida não entrega o que você deseja, ela entrega aquilo para o qual você está realmente comprometido. Compromisso não é o que você diz, é o que você faz quando está cansado, quando está frustrado, quando o progresso parece invisível. É o que você faz quando ninguém mais acredita, quando o aplauso some, quando tudo em volta parece sugerir que você deveria desistir. Nesse momento, a maioria para. Mas o criador de destino continua. A mente rica entende algo que a mente comum não compreende. A realidade externa é lenta, mas a transformação interna é instantânea. Você pode decidir agora, neste segundo,
que nunca mais será a mesma pessoa, que não vai mais negociar com seus antigos padrões, que não vai mais fingir que não sente o chamado para mais. E é aí que tudo muda, porque a verdadeira virada acontece dentro, muito antes de se manifestar fora. O que você vê no espelho ainda é o mesmo, mas por dentro, algo já é diferente. Uma decisão foi feita, uma âncora foi solta, um novo padrão foi ativado. E essa mudança, imperceptível ao mundo, já começou a moldar uma nova realidade. E então o mundo responde. As portas começam a se abrir, as conexões começam a surgir, as ideias começam a fluir. Não porque a sorte mudou, mas porque você mudou. Porque sua mente finalmente está alinhada com aquilo que você nasceu para viver. E se você realmente entendeu isso, então pare agora de se comparar. Pare de olhar para o caminho dos outros e achar que o deles é mais fácil, mais curto, mais favorecido. O seu caminho é único, e ele só se revela enquanto você caminha, não antes. Você precisa abandonar o desejo infantil de controle absoluto. Porque o sucesso não é um plano perfeito. Sucesso é a soma de direção, fé, adaptação e movimento constante. Se você souber para onde está indo, se estiver disposto a ajustar a rota quando necessário e se nunca parar, então você já está à frente de 99% do mundo. E o que mantém você andando mesmo nos dias escuros? Propósito. Você precisa descobrir o seu porquê. Porque sem um porquê ardente, sua disciplina vai falhar. Sua energia vai oscilar. Seu foco vai vacilar. Mas quando o seu porquê é forte o suficiente, nenhuma desculpa sobrevive. Nenhum obstáculo te para. Nenhuma crítica te silencia. Olhe para a história de Walt Disney, um homem que foi demitido por falta de criatividade. Faliu múltiplas vezes. Foi rejeitado por mais de 300 bancos quando tentou financiar seu parque dos sonhos. Mas ele tinha clareza. Ele tinha propósito. Ele via algo que ninguém mais via, e isso bastava. Você também vê algo, sente algo, e talvez até tente calar essa voz, mas ela insiste, porque você sabe que foi feito para mais. A pergunta é, até quando vai continuar ignorando? A riqueza começa na mente, e ela floresce quando encontra um terreno fértil, disciplina diária, visão inegociável, ações consistentes, aprendizado constante, gratidão profunda. Esse é o solo onde o sucesso brota. Você precisa ser o tipo de pessoa que já vive no padrão do futuro que deseja. Quer ser milionário? Então pense, haja e decida como um. Quer impactar vidas? Comece pelas que estão ao seu redor agora. Quer liberdade? Crie estruturas. Porque a verdadeira liberdade não vem da ausência de limites. Ela vem da escolha intencional dos seus próprios limites. Você quer vencer? Então levante-se mais cedo. Alimente sua mente. Cuide do seu corpo, honre sua palavra, proteja sua energia. E, principalmente, não negocie com seus antigos eus. Não dê palco para a versão sua que só sabia sobreviver, porque agora você escolheu viver. Você é responsável por cada tijolo da sua realidade. E mesmo que alguém tenha colocado você em um cenário difícil, a reconstrução é sua responsabilidade. Não é justo, mas é verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre o primeiro passo da libertação. Não aceite mais viver aquém. Não aceite mais viver em automático. Não aceite mais esse ciclo de quase, de depois, de talvez. Você não nasceu para quase nada. Nasceu para plenitude, intensidade, grandeza. E tudo isso começa na sua mente. Você já sabe o que precisa fazer. No fundo, você sempre soube. Essa voz que insiste em te lembrar que você nasceu para mais, nunca mentiu. Só estava esperando você parar de fingir que não ouvia. Agora é o momento. O momento em que você para de buscar permissão, para de explicar sua fome, para de se desculpar por sonhar alto, porque os verdadeiros gigantes não pedem licença. Eles constroem o próprio espaço. Você não é mais uma vítima do ambiente. Não é produto do passado. Não é reflexo das limitações que te ensinaram a aceitar. Você é causa, não efeito. Você é fonte, não consequência. Você é dono, não hóspede da própria vida. A partir de hoje, sua mente não será mais um campo de batalha. Será um território sagrado. Um lugar de criação, não de conflito. Um lugar onde não há espaço para dúvida crônica, para medo paralisante, para pensamentos que encolhem sua alma. Você vai proteger esse espaço com tudo que tem, porque é nele que seu futuro é moldado. É nele que sua visão ganha forma. É nele que a realidade que você deseja já existe, esperando que você tenha a coragem de ir buscá-la.
Chega de se distrair com o que não importa. Chega de dar atenção a quem não constrói nada. Chega de abrir mão dos seus dons para agradar quem nem sabe o que é propósito. Você não deve nada a ninguém além da sua própria missão. Você vai acordar todos os dias e olhar no espelho com postura, com dignidade, com o brilho nos olhos de quem sabe que está em guerra com a mediocridade e está vencendo. Porque cada decisão, cada sacrifício, cada disciplina repetida está construindo a fortaleza invisível que o mundo logo vai ver. Você será aquele que muda o jogo? Aquele que, mesmo vindo de um lugar improvável, criou uma vida inegável? Aquele que um dia foi subestimado, ignorado, desacreditado, mas que usou tudo isso como combustível, como fogo sagrado, como impulso para se tornar impossível de ignorar. Você vai olhar para trás e ver o quanto evoluiu, e vai perceber que o maior milagre não foi o que você conquistou, mas quem você precisou se tornar para conquistar. O mundo vai tentar te distrair, te convencer a parar, a se contentar com menos. Mas sua mente não vai permitir, porque ela já foi renovada, já foi blindada, já foi programada para a excelência, não para a sobrevivência. A riqueza não está no banco, nem no carro, nem na casa. A verdadeira riqueza é mental. É uma vibração, uma frequência, uma atitude diante da vida. É a certeza inquebrantável de que você pode criar, aprender, se adaptar e vencer, em qualquer cenário. Você pode perder tudo, mas se sua mente continuar firme, você reconstrói tudo. Mais forte, mais rápido, com mais consciência. Porque agora você tem o que ninguém pode tirar: identidade, clareza, foco, convicção. Então levante-se, respire fundo e declare com cada célula do seu corpo: a minha mente é minha fortaleza. Meu destino está em minhas mãos, e a riqueza começa aqui. E se começa aqui, então começa agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando os outros acreditarem. Agora. Porque o futuro não é o lugar para onde você está indo. O futuro é aquilo que você está criando.